do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. José era um homem justo. Na linguagem bíblica, justo não é apenas aquela pessoa que pratica a virtude da justiça, que dá, como diz o povo, o seu ao seu dono. Justo é o oposto do ímpio, aquela pessoa que não vive a palavra de Deus. Justo, então, é aquele que segue a palavra de Deus e que vive e torna prática esta palavra em sua vida. Isso é o justo. Esta é a ideia do justo na Bíblia. José era um homem justo. Fica sabendo que a sua noiva estava grávida. Se ele fugisse, ficaria ele o responsável. Permanecendo, Maria poderia ser denunciada. Sabemos que Nossa Senhora deu a sua resposta a Deus. José, ajudado por uma aparição de anjos, também dá a sua resposta a Deus. Fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. É muito bom viver não segundo os próprios projetos, quem sabe limitados e frágeis, mas segundo o projeto de Deus. Os detalhes narrados por São Lucas são diferentes e também edificantes. Mas essa narrativa do Evangelho de São Mateus, que tudo indica foi escrita para pessoas que tinham vindos do judaísmo e que se tornavam cristãs, ajuda a gente a entender que se cumprem todas as profecias e nos faz verificar uma figura importante. São Lucas colocará em muito relevo Nossa Senhora. São Mateus coloca em relevo a figura de José. José é que vai dar o nome de Jesus, aquele que é o Salvador, o nome de Emanuel. E assim nós valorizamos São José. Quem é este homem? Ele é chamado de justo. O justo que quer ser fiel a Deus. O justo que procura com toda a força de sua alma a fidelidade ao Senhor. Aquele que quer sempre fazer a vontade de Deus. Aquele que participa do plano de Deus com toda a disposição do seu coração. É este o homem que nós queremos colocar em relevo no dia de hoje e pedir que nós também busquemos com toda a força, com toda a nossa disposição, realizar em nossa vida a vontade do Senhor. Estamos vivendo uma semana bonita de preparação para o Natal. Durante esses dias, acompanha-nos a Virgem Maria. Está também conosco São José, esposo de Maria. Maria estava prometida em casamento a José. O modo como eles realizavam este tempo de namoro, noivado, casamento, era diferente dos nossos costumes. E São José é chamado, da mesma maneira como aconteceu com Nossa Senhora, a dar a sua participação neste mistério. O Evangelho diz que José era justo. Por ser justo, ele tinha uma atenção para fazer aquilo que agradava a Deus. Ser justo na Bíblia é seguir aquilo que Deus pede. Isso é justiça na Bíblia. Não é simplesmente a prática da justiça como muitas vezes nós entendemos. José quer fazer o que agrada a Deus. Maria quer fazer o que agrada a Deus. Que atitudes mais bonitas que nós podemos também imitar para que nós, seguindo aquilo que o Senhor nos ensina, vivendo a sua palavra, estejamos dispostos a ser como que presépios vivos. E Jesus venha até nós, habite em nossos corações e a sua palavra produza muitos frutos em nossa vida. Aqui nós temos um dado importante da palavra de Deus, que no papel de José. José, que colaborou na obra de Deus, sendo o esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus. E José percebe que Maria está grávida, não é ele. E então ele
quer fugir, não, ele sabe que Maria é uma mulher correta, ele não quer acusá-la. Em sonho, o anjo lhe mostra que o que acontece em Maria é obra de Deus. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, concebido por ação do Espírito Santo, porque não havia sêmen humano capaz de conceber um ser como Jesus, que é humano e é divino também. Porque Jesus não é só homem, ele é homem-Deus, é Deus-homem. Ele tem duas naturezas. Maria e José estavam noivos, prometidos casamento. Mas ela encontrou grávida pela ação do Espírito Santo. José não sabia disso, mas ele era justo. Ele temia Deus. Ele não queria denunciá-la publicamente, porque se assim fosse, ela seria apedrejada. E ele amava Maria. Mas quando ele pensou em despedi-la secretamente, o anjo do Senhor veio em sonho. Que Deus revelou-se a José. Eu peço mesmo a Deus que se revele em sonho a mim e a você. Deus fala nos fatos, eu aprendi isso no meu noviciado. Deus fala na palavra, Deus fala no meu coração, Deus fala naquilo que eu vejo. Mas por que nós não estamos ouvindo a Deus? Porque nós estamos atraídos apenas pelo barulho do mundo. O demônio ele tem batido palmas, tem tocado muita música alta, ele quer que a gente não silencie. A última coisa que o demônio quer é que a gente silencie para ouvir a Deus. Ter o ouvido atento, ter o coração disposto a ouvir a voz do Senhor. Mas nós pedimos pela intercessão de São José essa graça de termos a docilidade de ouvirmos a Deus através dos nossos sonhos. Eu partilho com você que 3 ou 4 vezes Deus já me revelou algo nos sonhos. Deus já revelou raízes de problemas, de dificuldades que eu estava vivendo, que eu pedi a revelação e Ele foi lá e revelou. Que maravilha! E ali eu pude tocar e rezar. E quando eu tenho um sonho, eu pego aquilo, se for um pesadelo eu rezo, eu renuncio, eu me preocupo, eu sonhei com minha família, de repente eu começo a rezar pela minha família. Se vem no seu coração, muitas pessoas dizem assim, eu chego na capela e quero rezar e daqui a pouco minha cabeça já vem muita coisa. Aquilo como nós aprendemos aqui na Canção Nova, essas coisas que vêm na sua mente é matéria-prima para você rezar. Está rezando ali, de repente vem o seu trabalho, começa a entregar. Vem o seu filho, começa a entregar a Deus, a rezar pelo seu filho. Vem no seu casamento, vem alguém que está doente, vem uma coisa ruim, reza. Se for algo que está te tirando a paz, renuncia em nome de Jesus. A libertação é cura. Então Deus se manifestou a São José dessa maneira. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor tinha mandado. Precisamos fazer conforme a palavra de Deus nos diz. O que Deus nos revela, será que nós temos cumprido isso? Precisamos cumprir com a graça de Deus. Jesus nasceu para nos salvar. O meu Deus, o seu Deus, se fez carne. Nasceu no ventre de uma mulher, de Nossa Senhora, a Virgem, que permaneceu virgem antes e durante o nascimento de Jesus. São José que viveu a justiça, a castidade, a humildade, a obediência, a simplicidade. Que nós hoje possamos pedir a intercessão de São José para nós, homens, para que ele nos ensine a sermos homens de Deus. Você, mulher, pedindo uma intercessão de Maria para ser uma mulher de Deus. E que Jesus nos ajude a sermos seguidores seus. José realmente é um homem capaz de nos encantar. Talvez algumas pessoas lá fora poderiam até mesmo dizer que Maria foi protegida por Deus, ela era imaculada. Agora José não. José realmente foi escolhido por Deus, mas acima de tudo foi um homem de escolhas, um homem feito assim como nós. Acima de tudo, José era justo porque sabia dividir lá o seu tempo, que era tão apertado, porque frequentava o templo e era assíduo nas orações do templo. Era justo porque era um trabalhador, não deixava que o pão faltasse dentro da sua casa. Era justo porque, com certeza, Deus não escolheria uma pessoa qualquer para cuidar do seu filho e para cuidar de Maria, esposa do Espírito Santo. José, com certeza, era um homem carinhoso, um homem amoroso, um homem íntegro diante da presença de Deus. E é por isso que, diante daquela dúvida, diante daquela incerteza, José, por um lado, não poderia encobertar um possível pecado de Maria, porque realmente naquela época uma mulher que ficasse grávida fora do matrimônio, fora do casamento, deveria ser apedrejada. José não poderia passar por cima daquilo que a sua própria lei lhe pedia, mas ao mesmo tempo José conhecia a pureza e a santidade do coração de Maria e sabia que em momento algum ela poderia realizar algo que o ferisse ou que fosse algum tipo de pecado. É por isso que, diante da dúvida, José silencia o seu coração e se coloca em oração diante da presença de Deus. Ele se coloca numa posição de escuta, para que depois ele possa fazer alguma coisa. Que hoje esse exemplo de São José possa nos ajudar, diante de tantos passos que nós temos que dar, que
que nós hoje não sejamos levados pelo impulso da nossa carne, pelo impulso da nossa ira, ou pelo nosso anseio em ver que as coisas possam se resolver de uma maneira rápida. Que hoje também nós possamos escutar a voz de Deus a falar aos nossos corações. Não temam, meus filhos, em receber Maria dentro das suas casas. Que hoje, ao receber a presença de Maria nos nossos corações e nas nossas vidas, possamos entregar a ela todas as nossas dúvidas, todos os passos que precisamos dar, para que nada nós possamos realizar fora da vontade de Deus. Mas hoje também nós possamos escutar a sua voz, que deseja nos conduzir, que deseja direcionar cada passo que nós possamos dar. É belíssimo quando a gente se debruça sobre esse texto. O texto bíblico de Mateus nos diz que José era um homem justo. E quando a Bíblia diz que alguém é justo, a Bíblia quer dizer que aquela pessoa é cumpridora dos mandamentos, ela é fiel. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia está dizendo que José é justo, a Bíblia vai mostrar para nós que José foi injusto. José não praticou a justiça. E aqui está uma grande contradição na vida de José. Há uma afirmativa dele ser um homem justo, ou seja, nós estamos entendendo que ele em tudo cumpre a lei do Senhor, o mandamento, as normas da sua fé. E ele não fez o que ele devia fazer. José, quando soube que Maria estava grávida, já era sua esposa, mas ainda não estavam habitando juntos, José resolve abandoná-la, ficar nula. Ele fez uma coisa errada, porque a lei diz que José deveria denunciar. Maria tinha que ter sido denunciada por José. E a denúncia de José, se comprovada que ela de fato estava grávida, qual que seria a sentença de Maria? Ela seria apedrejada. E uma vez apedrejada até e consequentemente morreria ela e o fruto do pecado que ela traz, que seria o filho. Como que José é justo se ele não fez o que a lei manda? A Bíblia vai dizer, aqui o texto vai dizer no final, que quando José acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. O que a palavra de Deus hoje quer me ensinar a mim e a você no sentido do discipulado? Queridos irmãos, nós que nos colocamos no caminho do Senhor, nós que fazemos a nossa opção de seguimento, nós não estamos livres, nós não estamos preservados das dificuldades, das desgraças da vida. Olha que desgraça que bateu sobre José. Chifrudo. A mulher dele apareceu grávida e ele mesmo, tadinho, nem revirou o zoinho, não era comigo. Olha que desgraça. E aí, ele com certeza se colocou diante de Deus, porque ele é justo, mas ele se colocou diante de Deus com um questionamento. E aqui vem um grande ensinamento. Nós temos duas formas de questionar a Deus. O Papa João Paulo II, no seu pontificado, ele soltou uma encíclica belíssima, que quem trabalha aí com a filosofia, com o pensamento, deve ler, que chama Fé e Razão, onde ele diz que a fé e a razão caminham juntas. A fé não contradiz a razão e a razão não suplanta a fé, mas as duas. José com certeza deve ter questionado a Deus, não aquele questionamento, mas eu não mereço isso, por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso, eu sou justo, eu pratico os mandamentos. Porque esse tipo de questionamento, ele está embasado no nosso orgulho, na nossa vaidade. Ele está embasado na nossa vontade de fazer as coisas conforme nós queremos. Mas precisamos questionar Deus. E José com certeza questionou a Deus dizendo o porquê, não para que a vontade dele prevalecesse, mas para ele entender aonde Deus queria chegar com aquela situação. É diferente, percebem a diferença? Uma coisa é perguntar porque eu sei que eu não mereço, eu sei que isso não podia acontecer comigo. Outra coisa é perguntar a Deus com aquela humildade que nasce da nossa humildade, saber, eu não estou entendendo, mas eu quero entender aonde o Senhor quer chegar, o que o Senhor quer fazer com essa situação. Tanto que a resposta veio imediata. O anjo, no seu sonho, conversa com ele dizendo: José, não tenhas medo, você não é chifrudo, filho, não tenha medo. Maria está grávida sim, mas no poder de Deus, porque ela vai gerar aquele que vai salvar o povo dos seus pecados. Tanto que aí sim José é justo, porque quando ele acorda, o que ele faz?
imediatamente ele faz conforme Deus lhe falou. Ele vai contra toda a ordem natural. Porque a ordem natural seria essa: não, eu não estava com ela, eu sou o marido dela, eu não tive relação sexual com ela, e ela está grávida? Não, eu não tenho que aceitar. Ele vai além. Se hoje acontecesse com você, o seu esposo falasse assim: ó, mulher, eu estou grávido, viu? Mas não é de outro, né? É do Espírito Santo. Você acreditava? Nenhum de nós ia acreditar nisso. Mas José vai além, porque ele perguntou a Deus, ele questionou a Deus, e Deus lhe respondeu. Mas o questionamento de José não foi em cima da sua arrogância, mas foi em cima da sua humildade, porque ele era um homem justo e ele queria entender aonde Deus queria chegar com aquela situação. Maria também foi a mesma coisa. Quando o anjo visita Maria e fala com ela: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, você vai dar à luz a um filho, que será o Filho de Deus. A primeira coisa que Maria faz é um questionamento. Qual é o questionamento que ela faz? Como vai ser isso? Eu não conheço o homem, eu tenho que procurar, eu vou para a esquina, como é que é? Para a praça? Onde que eu vou? É um questionamento que não é aquele questionamento, mas por quê? No sentido da arrogância, mas no sentido de ser colaborador da graça de Deus, porque Deus tudo realiza na vida daqueles que se colocam e se abandonam nas suas mãos. Isso é discipulado. Jesus também fez a mesma coisa. Quando Jesus lá no Horto das Oliveiras, ele questiona a Deus: Pai, por que desse sofrimento? Por que dessa dor? Se possível, afasta de mim este cálice. E aí vem o discipulado na obediência da fé. Contudo, não seja realizada a minha vontade, mas a tua vontade. O discípulo é aquele que questiona, sim, é aquele que pergunta, mas uma pergunta e um questionamento que não nasce da arrogância da sua vida, não nasce da sua vaidade, não nasce do seu querer, mas nasce da humildade, de se abandonar nas mãos de Deus, para entender aonde Deus quer levar aquela história. Porque já diz o ditado popular que Deus escreve certo pelas linhas tortas. E mesmo que uma situação esteja torta, mesmo que uma situação esteja toda esquisita, onde a gente não vê ali nada na dica da vontade de Deus, nós que acreditamos devemos acolher essa situação e perguntar: Senhor, aonde o Senhor quer chegar com isso? E Ele com certeza nos responderá. Ele com certeza falará aos nossos corações, porque Ele não deixa nenhuma oração sem resposta, quando essa oração é feita no centro da sua humildade. Mas se é feita no centro da sua arrogância, da sua vaidade, do seu se querer colocar igual a Deus, no mesmo pé de Deus, aí a Bíblia fala que Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá a sua graça aos humildes. Ser discípulo é isso. Não é ser preservado de desgraças, não é ser preservado de males que possam nos acometer, mas é, diante de Deus, entender: a vida me propõe essa desgraça, o que eu vou fazer com ela? Como eu vou passar por ela para dizer que, mesmo diante deste grande problema, eu tenho um Deus que é muito maior do que este problema, um Deus que está ao meu lado, um Deus que é o Rei da Glória, um Deus que é o Senhor dos Senhores, um Deus que tem a sabedoria, a honra, o poder e a glória nas suas mãos, e é este o Deus único e verdadeiro que eu sirvo. Por isso eu não tenho medo de nada. Que venha o inferno, que venha todas as desgraças da vida sobre mim, eu não preciso temer, porque passarei por todas elas, porque o Senhor é meu pastor e Ele está ao meu lado. Esse é o caminho do discipulado. Não pedir a Deus que nos livre disso ou daquilo, mas que possamos responder àquelas dificuldades, àqueles problemas que a vida nos apresenta, na certeza de que a minha vida está na palma da mão de Deus. Isso é o discípulo. E só celebra o Natal, só celebra a sua vocação para a eternidade aqueles que de fato conseguem chegar ao discipulado. Vocês podem ver que nós fomos crescendo. A cada celebração a palavra de Deus nos foi ensinada e nós fomos num crescendo até chegarmos à claridade da luz que é Jesus. E não tem outro caminho de vivermos nessa luz, não tem outro caminho de vivermos Jesus que não seja o caminho do discipulado.
discipulado, ou seja, de vivermos na nossa vida aquilo que Jesus viveu. Na realidade judaica, quando um homem é prometido, uma mulher é prometida em casamento, eles já têm um compromisso como se fosse de casamento. Então aqui é como se José e Maria já fossem casados. É o que para nós hoje é o noivado. Só que o noivado hoje em dia ainda, digamos assim, não é um compromisso sério, mas não é algo que já liga as pessoas. Digamos assim, é como se a gente fosse levar assim, como se o noivado hoje fosse firmado como casamento civil, ok? Então, você fica noivo e casa no civil. Aí depois você vai lá e casa no religioso e aí vocês vão viver juntos. Para exemplificar, hoje não é assim, a gente sabe disso, naquela época era dessa forma. Então, eles noivavam, se comprometiam um com o outro, o homem ia cuidar de construir e organizar a casa e a mulher do enxoval e das coisas da casa. Já tinha um compromisso firmado. O que acontece nesse meio tempo? Maria fica grávida e José percebe essa situação. Olha a complicação da vida desse cara. Segundo o costume judaico, se José expõe essa situação de repente de Maria estar grávida, e vamos supor que ele assuma essa situação, o que vai acontecer? Isso significa que ele desonrou a ordem das coisas, né? Ele desonrou, ou seja, não coabitavam ainda e ele já engravidou Nossa Senhora, que seria, digamos assim, uma gravidez antes do tempo, antes de ser casados. Então, por exemplo, isso faria com que ele perdesse o seu nome, que ele perdesse a credibilidade, a sua honra diante daquelas pessoas. Segunda hipótese, se ele rejeita Maria por ela estar grávida e o filho não ser dele, Maria seria apedrejada porque então ela seria acusada de adultério, porque esse filho não é dele, o filho é de algum outro homem com quem ela teve algum tipo de relação. Então, olha a sinuca de bico que José entra. Ele corre o risco, então, ou de condenar Nossa Senhora à morte, ou de se condenar mesmo diante de toda a sociedade. Então, por isso que é uma luta tão grande. Depois o anjo vem, a gente viu aqui no Evangelho, o anjo vem, explica para ele o que está acontecendo. E ele assume Nossa Senhora. É um gesto de fé, gente. Um gesto de fé muito grande. E a nossa vida deveria ser regida também assim. À luz de gestos de fé, de uma entrega a Deus que não passa pela nossa compreensão. Na compreensão, na razão, a gente poderia dizer, né? Naquela época a psicologia não era conhecida, mas José teria que correr, de repente, lá para um divã de um terapeuta, porque ele estava numa sinuca de bico muito grande e não tinha como resolver essa situação. Ele provavelmente acabaria ficando doente se ele não optasse pela fé. Ué, mas não é isso que acontece com a gente? A gente fica doente quando a gente não opta pela fé. Quando a gente não acredita que diante de uma situação, por mais que pareça não ter saída, ainda que pareça não ter saída, de alguma forma a gente precisa aderir à fé para ter a certeza, não, o Senhor vai me tirar dessa situação. O Evangelho nos narra o nascimento de Jesus e nos informa o que aconteceu de forma extraordinária. No povo de Israel, o casamento acontecia em duas etapas. A primeira consistia num contrato assinado pelos dois esposos, pelos pais e por duas testemunhas. Após essa assinatura, o rapaz e a moça eram marido e mulher, mas ainda não iam morar juntos. Em geral, decorreria ainda um ano durante o qual eles não podiam se encontrar. Esse intervalo servia para que as duas famílias pudessem conhecer-se melhor e para que os esposos adquirissem um pouco de maturidade, visto que naquele tempo casavam-se bem jovens ainda, 12 a 13 anos para a moça e de 15 a 16 anos para o rapaz, e esta deveria ser a idade de Maria e José. Decorrido um ano de espera, dava-se uma grande festa. A esposa era conduzida à casa do marido e os dois começavam a viver a vida juntos. Durante esse período aconteceu a anunciação a Maria e sua gravidez por obra do Espírito Santo. O que aconteceu depois não é fácil estabelecer e levanta muitas perguntas. Como podia José suspeitar que Maria lhe faltara com a fidelidade? Por que queria mandá-la embora? Em que sentido ele era justo? Talvez porque quisesse separar-se de Maria? Mas se não havia lei alguma que obrigasse a divorciar-se da mulher infiel, e parece-vos uma atitude bonita de José, que estava para separar-se, ainda que em segredo? Por que Maria não contou nada a José sobre o que havia acontecido? Ou então, se contou, por que José não acreditou? Diante dessas perguntas, alguém explica assim: Maria deve ter contado ao esposo que o filho que esperava vinha de Deus. Não tinha motivo algum para manter segredo sobre um fato que ele tinha direito de conhecer.
A dúvida de José, nesse caso, não seria sobre a fidelidade ou infidelidade da esposa, mas sobre sua participação nesse acontecimento extraordinário. Como poderia dar seu nome a um filho que não era dele? Não seria esta uma intromissão indevida no projeto de Deus? Não sabendo como se comportar, pensou-se em afastar-se e aguardar os acontecimentos. Enquanto ele estava meditando essas coisas, o Senhor lhe revelou seu plano. Ele devia dar o nome a Jesus, para que assim o filho de Maria pudesse pertencer à família de Davi. Essa explicação é interessante, mas tem um limite de ser uma hipótese, a qual o texto evangélico dá sustentação muito fraca. É minha opinião que é melhor não tentar encontrar respostas às perguntas que nós nos fazemos, mas que não tinham interesse para Mateus. Ele não estava interessado em dar-nos informações ou satisfazer nossas curiosidades. O único objetivo que lhe interessava era que entendêssemos que o filho de Maria era o herdeiro do trono de Davi, prometido pelos profetas. Ezequias foi um bom homem, foi também um Emanuel, isto é, um sinal de que Deus estava com o povo de Israel e com a dinastia de Davi, e nada mais. Não tinha, com certeza, realizado em plenitude as promessas de Isaías que ouvimos. Eis então o que nos quer transmitir Mateus. Jesus é o filho da Virgem anunciado pelo profeta. Ele é realmente o Emanuel, o Deus conosco. E lhe será dado um reino eterno, e nele se cumprirão todas as esperanças de Israel. Estamos no começo do Evangelho de Mateus. O tema do Emanuel volta também no fim do livro. Narra-se no último capítulo que, após a ressurreição, Jesus se manifestou aos seus discípulos no monte da Galileia. Enviou-os ao mundo inteiro para fazer suas seguidoras todas as nações da terra, e acrescentou: Eis que estou convosco. Eu sou o Emanuel, todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28:20. A citação de Deus conosco, portanto, aparece na abertura e no encerramento do livro de Mateus. Antes de concluir essa explicação, gostaria de dedicar algumas linhas também à virgindade de Maria. O Evangelho nos diz com clareza que a sua concepção aconteceu por obra do Espírito Santo. Concepção esta que a Igreja interpreta no sentido que Jesus não teve um pai humano. Mas, além desse sentido, a virgindade de Maria contém para nós uma mensagem religiosa importante que resulta no sentido bíblico de virgindade. Quando nos referimos a Maria Virgem, talvez ocorra a nossa lembrança: Virgem poderosa, Virgem digna de veneração, Virgem digna de todo louvor. Ninguém duvida que Maria mereça esses elogios, porém, o sentido atribuído pela Bíblia a esta palavra é diferente. Para nós, virgem quer dizer admirável, digna de consideração, enquanto na Bíblia quer dizer exatamente o contrário. Digna de louvor em Israel era a mulher casada que tinha tido filhos. A virgem era aquela que nada valia, que não tinha tido capacidade de atrair sobre si o olhar de nenhum homem. Era uma árvore sem frutos, digna somente de compaixão. Isaías 56, de 3-6. Esse termo é usado em sentido pejorativo. A expressão Virgem Sião não quer dizer Jerusalém pura, imaculada, sem mancha, mas pobre, desprezada, sem vida. Jeremias 31:4 e 14:3. Também Babilônia, sanguinária, é amaldiçoada pelo profeta. Serás reduzida a cinzas, Virgem Babilônia. Isaías 47:1. E Maria fala de si como se ela fosse a Virgem Sião, desprezada e sem valor. Olhou para a baixeza e pobreza da sua serva e reconhece que tudo o que aconteceu nela é obra do Poderoso, que nela operou grandes coisas. Lucas 1, de 48-49. Maria Virgem é a prova da grandeza e da força do amor de Deus, o único com poder de fazer brotar a vida de um útero estéril. Quando celebramos a virgindade de Maria, não queremos bater palmas porque ela soube conservar-se pura. Alegremo-nos sim, porque verificamos nela aquilo que Deus é capaz de fazer com as virgens. De Maria soube fazer uma obra-prima, e um artista como ele estará sempre à altura. Somente criará obras-primas, independentemente da simplicidade e da pobreza do material que lhe será posto à disposição. Todo homem se transformará numa obra-prima
de sua autoria. Nesse tempo do Advento, Maria Virgem nos convida a admirar o que o Senhor operou nela e a acreditar na vitória da vida também onde nós somente enxergamos sinais de morte.